Bom dia, então, de novo. Né? Deixa eu Bom dia. Deixa eu pôr aqui só para você ficar mais... Eu que fiquei desenquadrado. Você tá... Chega mais para cá. Vamos lá, gente. Bom dia. Mais um domingo, né? A gente tem dado aí, pelo menos para nós, e acredito que para todo mundo, né? Tem sido um tempo muito edificante, muito legal. A gente... eu acho que você, se você não rompeu a barreira com o online agora, nessa quarentena, já era. Nunca mais na sua vida você vai romper essa barreira. Mas eu, particularmente, como eu sou bem agitado e tal, e eu gosto de conversar, assim, você nunca sabe como ia funcionar, e desde a Avance e também da EBD, eu particularmente fiquei muito feliz assim com o feedback, com o resultado, com a própria o andar das aulas, né? A gente tem compartilhado lá com os professores, com a Josinha, o pessoal da EBD, sempre pergunta como é que está funcionando, se as coisas estão andando e tal, e se a turma está interagindo e tal. A gente está aí, claro, usando alguns artifícios de tecnologia para ajudar a gente, fora o Zoom, né? Para tornar o papo mais interativo e tal. Mas tem sido um tempo muito legal para nós. Eu estou muito feliz com esse tempo que a gente está tendo aqui aos domingos. E eu acredito, né? A gente tem, às vezes, alguém manda uma mensagem para a gente, pergunta algo e tal, ou compartilha alguma coisa. A gente tem percebido, assim, crescimento, né? Como até a Isabel falou agora há pouco, crescimento sobre a família, crescimento individual. A gente tem percebido que isso que a gente compartilha aqui tem agregado aí a vida de cada um de nós. Uma coisa que para nós é muito relevante é que cada vez que a gente repassa nesse lugar, esse conteúdo, que a gente vai conversar nas aulas, que a gente ouve um pouco mais ou escreve alguma coisa e tal, a gente também é bastante edificado e a gente consegue também rever e reaplicar ou aplicar coisas que a gente ainda não aplicou na nossa própria vida. Isso é importante demais. Então, vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre... A gente tem falado, né, assim, já muitas vezes sobre esse tema, as 5 linguagens do amor. Hoje a gente vai passar por cada uma delas e entender qual é a importância da gente saber isso. Tá muita gente com câmera fechada, mas não tem problema não. Eu fico com vontade de dar um socão em você, mas eu queria saber quem é que já viu esse tema, já passou por essas 5 linguagens. Quem já ouviu falar? Faz assim com a mão assim, ó, só para eu ver quem já ouviu falar. Beleza, algumas pessoas. Não sei se todo mundo acredita que não. No que a gente conversa, no que a gente anda por aí e ouve pessoas e casais, muita gente nunca ouviu falar sobre isso, sobre esse tema, e por causa desse desconhecimento, muitas das vezes a gente vive uma vida talvez triste ou com alguma frustração, simplesmente por falta de conhecimento. Quando a Bíblia fala sobre a verdade nos libertar, muitas das vezes a gente encara na questão, porque a gente está lendo a Bíblia, só na questão espiritual, né, da gente ser liberto das trevas. Então, a gente tem tocado muito nesse assunto, né? Que a gente tem que separar. Esses dias eu coloquei o Guilherme, tô com pode ser uma dica para você aí, hein? Dei uma obrigação para o Guilherme. Ele lia um capítulo de Provérbios por dia, rabiscar para mim o que ele acha importante. De noite, quando eu chego do trabalho, a gente conversa sobre o que ele achou mais importante e tal. Só que nesses dias, ele às vezes que nós fomos conversar, uma vez a gente conversou no quarto dele mesmo, só estava eu e ele. Nos outros dias, a Isabela apareceu na porta, aí ficou assim, né, o que vocês estão fazendo aí e tal. Percebeu o que estava acontecendo, ela já sabia, porque foi parte de uma correção que a gente aplicou com ele. E aí ela então veio participar do papo. Então, e nos últimos dias ele foi lá no meu quarto. Pai, vamos lá, já estou aqui com a marcação.
Eu falei para ele que às vezes eu acho que ele pegou qualquer versículo lá e tô até julgando ele, tadinho, e pintou lá e a gente conversa sobre aquilo, mas não importa para mim. O importa é que esse assunto a gente traz e tem sido bem legal, uma experiência que a gente nunca tinha tido e está sendo bem importante. Mas vamos voltar aqui para nossas 5 linguagens do amor. A gente começou já, né? A gente está na 3ª semana falando de estratégias práticas para que a gente possa, né, tornar ou trazer o nosso casamento para as estações que a gente gostaria de sempre viver, né? Que é a estação do verão, da primavera, né? E aí a gente, só para relembrar, a gente fala, estratégia 1 foi resolver as falhas do passado. Então a gente falou da importância, né, da gente tratar as questões do passado, do perdão no relacionamento. Deixa eu só, a gente pediu um papel e uma caneta, não é para isso exatamente, mas se você puder anotar, isso que ele vai falar agora é extremamente importante, porque você vai perceber uma metodologia sendo aplicada, um método sendo conduzido. Então, muito, muito, muito legal. Então, a gente vai relembrar aí um pouquinho dessas estratégias do livro. Eu achei legal porque o livro traz ideias que são práticas, né? Coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. O Rodrigo está falando aqui da gente colocar em prática, isso é muito importante, né? A gente transformar esse conhecimento em ação, em algo prático no nosso dia a dia, né? Então, a estratégia 1 foi resolver as falhas do passado, falando sobre o perdão, sobre a importância, né, da escolha do perdão. A segunda estratégia, né, falando sobre escolher uma atitude positiva. A gente falou da questão de como a gente pode sair de uma postura negativa com relação ao nosso casamento e realmente escolher olhar o lado bom, escolher olhar as qualidades do nosso cônjuge, ao invés de somente as falhas, enfim, porque todos nós temos áreas em que a gente tem um potencial maior, em que a gente é mais habilidoso, em que a gente se consegue trabalhar melhor, e outras áreas de fragilidade. Ninguém é perfeito, né? Então, só que a gente tem uma tendência a sempre olhar para o outro e acabar olhando para esses pontos negativos. E até em relação não só ao outro, as características do outro, mas em relação às situações que a gente vive, né? Como a gente encara os desafios que a gente vive, né? E isso tem muito a ver, às vezes, com a nossa personalidade, com a maneira como a gente foi criada, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa corrigir isso dentro da gente, né? A gente ter uma visão positiva a respeito do nosso cônjuge, da nossa vida, gente, faz toda a diferença. E aí entra uma palavrinha que eu acho que é muito importante na nossa vida, que são, na verdade, 2 palavras, é reconhecimento e gratidão. Né? Muitas vezes a gente deixa, né, até com relação ao nosso cônjuge mesmo, de reconhecer as coisas boas que ele faz, que ela faz, e esquece de elogiar. Então, eu não sei se vocês lembram que o trabalho de casa da semana passada era inclusive esse, né, da gente buscar fazer elogios, uma lista, né? Escrever um papelzinho. Não, e elogiar. A atividade era fazer 2 vezes por semana, né? Fazer Sim. 2 elogios por semana. Depois você ir aumentando progressivamente. Gente, quem não gosta de receber um elogio? Às vezes a gente fala com relação a isso, em relação às crianças, né? Como eles gostam de ser elogiados, mas a verdade é que todos nós gostamos de ser elogiados, né? Gostamos de receber reconhecimento. Então, isso foi algo que a gente falou muito na semana passada. E hoje, né, o título aí da nossa lição é exatamente isso. Aprenda a falar a linguagem de amor do seu cônjuge. Então, só nesse título aí a gente já poderia explorar bastante coisa, né? Porque não é simplesmente saber as linguagens do amor, mas é aprender a falar a linguagem do seu cônjuge. Porque a gente comunica amor de uma maneira e a gente também se sente amado de uma maneira. Então, a gente aprender sobre isso e realmente entender como é que o outro comunica amor e como é que o outro recebe amor, pode fazer toda a diferença no nosso dia a dia. Pode não faz. E uma coisa que normalmente acontece nos casais, a gente falou na semana passada que todo casal ele é complementar. Então,
probabilidade da gente ter a mesma linguagem predominante, né, de transmissão de amor, ou de percepção de amor, fica melhor, percepção, é improvável que a maioria dos casais tem linguagens de amor diferentes, a linguagem mais predominante. E aí o que acontece? Vou dar uma dica para você, se você não viu esse filme ainda, e vou ter que dar um pequeno spoiler dele, mas vale a pena. Ele chama Como Estrelas na Terra. Anota aí que vale a pena. Está no Netflix. Como Estrelas na Terra. É um filme bem legal e bastante emocionante, mas eu vou ter que dar um pequeno... Ele conta a história de um menino que é dislexo. Você sabe o que é dislexo? Disléxico, perdão. Professor de português tem esse problema, né, gente? Aí, o que acontece? Ele é disléxico. E ele tem dificuldade de compreensão. E a Aline trabalha nessa área com o tempo, com esses anos todos. Aliás, gente, deixa eu dizer para você, parabéns para nós. Fizemos 20 anos de casado quarta-feira, né? A gente ia... Obrigado aí pelas congratulações, mas a gente até ia viajar, deu tudo errado, claro, né, por causa do negócio da pandemia, mas nós estamos dando um jeito. Mas, voltando para o menino que é disléxico, difícil falar isso, hein? Aí, o que é o disléxico? Eu não sabia, ele depois me explicou. Ele tem dificuldade de compreender a grafia da letra, o formato, trazer uma mensagem, trazer uma informação. Eles têm dificuldade com isso. Beleza. E aí, o pai é um cara bem, como é que fala? Ignorante, no sentido literal da palavra, não conhece nada sobre isso. Acha que o menino é rebelde, é doido e tal, não quer estudar. Não... E aí, um professor, que lá para frente, um cara percebe essa situação e faz um teste com ele. Eu não sei se você já... Ele pega uma caixa de um jogo que está escrito tudo em chinês. E ele fala para o pai assim, ó, lê isso aqui, pô, lê isso aqui, cara. E aí o pai fica com aquela cara assim de mané, porque não tem... Né, você já viu chinês, não dá nem para... as letras não são o alfabeto romano, né? E aí não tem nada, o que você... São um monte de tracinho que a gente não entende nada. E aí ele faz esse teste, ele continua não entender, não pronunciar nenhuma palavra, e o professor, então, faz com ele aquilo que ele fazia com o filho. Ele age com agressividade ou desprezo, porque ele não está correspondendo com aquilo. E ele vai fazendo isso até isso se tornar bastante forte, e aí ele percebe, tá vendo assim, ó, isso é o que acontece com ele, com o filho. E já o spoiler pequeno, vale a pena ver esse filme, vale a pena ver em família, é bem emocionante, bem legal. Então, voltando para o nosso caso aqui. Isso acontece com a gente no casamento. Quando a gente tem... quando a gente não percebe, a gente não entende como o outro funciona, a gente está transmitindo amor para o outro, a gente está transmitindo o nosso formato de amor. Muitas vezes a gente transmite isso em chinês, o outro não consegue perceber. E aí, o que acontece? Quando a gente percebe que o outro não está entendendo, ao invés da gente ter uma postura natural que seria de, cara, olha só, eu vou te explicar isso aqui. Né? É igual aquele jargão que fala assim, não entendeu, não quer que eu desenhe? A gente deveria fazer isso, e a gente não faz. A gente fica aborrecido, a gente fica triste, porque a gente fez uma ação que a gente achou que a gente estava abafando e o outro achou aquilo super normal e super comum. E a gente achou que ia ser... Né, acho que todo marido já fez o negócio, caramba, eu vou fazer esse negócio aqui. E a minha esposa ela vai chorar, ela vai pular em mim, ela vai abraçar, a gente vai se beijar, vai ser aquele negócio do cinema. E aí a gente programa aquele negócio todo tal, e não aconteceu nada. Não deu... Por quê? Porque a gente está comunicando em chinês. E acontece o outro lado também. Se seu cônjuge não sabe como você funciona, a gente comunica da maneira como a gente gostaria de ser amado. Né? Eu posso citar para você que eu posso falar rapidinho disso? Rapidinho, eu sou um cara muito sentimental. A minha predominância
linguagens do amor é toque físico. Então, eu expresso amor para a Aline como? Abraçando, beijando, estando perto, vou ficar de mão dada, vou ficar abraçado, vou fazer carinho. Com o tempo, a gente acha que isso é lindo. E eu também acho, eu gosto. Mas eu comunico amor assim e recebo amor predominantemente assim. Ela não é assim. Ela não foi criada assim e também a questão da essência não é assim. Então, por exemplo, deve ter outras meninas aqui que talvez... Ah, poxa, eu não gosto que faça carinho no meu cabelo, não gosto que mexa no meu cabelo. Não sei, nem preciso pedir para você levantar a mão, mas eu sei que tem. Então, talvez seja... ela é assim. Então, com o tempo, a gente fala, caramba, eu preciso expressar amor para ela de uma forma que ela entenda. Porque se a gente pergunta para qualquer marido, qualquer mulher, você ama seu esposo? O pastor deve falar isso direto. Eu amo. Mas ele sabe disso, o outro sabe disso, que a pessoa que é o alvo do seu amor, ela está sendo atingida. Porque muitas das vezes o alvo está ali, a gente larga aquela flecha achando que a gente vai acertar o alvo, que vai ser o máximo, e o outro nem está aí, ele não está percebendo, porque a gente está errando o alvo, porque a gente está comunicando de uma forma diferente. É importante, né, a gente lembrar, né, que todos nós, né, a gente tem aí um tanque emocional, né? Então, assim, esse tanque, né, quando ele está vazio, em geral, a gente tem muitas dificuldades no nosso relacionamento. Então, se a gente for olhar lá analisar, talvez, né, um casamento ou um casal que esteja vivendo o outono ou o inverno, quando a gente vai olhar para esse tanque lá, a gente vai ver que o nível, né, desse tanque está bem baixo. Todos nós temos um tanque emocional. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, né? E num relacionamento conjugal, isso é muito grande, né? Isso tem um peso muito grande. Então, a gente aprender como é que a gente pode encher o tanque emocional do nosso cônjuge, né? Isso é fundamental. E às vezes é o que a gente vai fazer hoje, né? A nossa ideia é a gente falar sobre essas linguagens, que a grande maioria que já deve conhecer, mas acho importante a gente relembrar e a gente pensar sobre nós mesmos. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de pensar qual é a linguagem de amor que como você se sente amado. Então a gente precisa identificar isso e saber do outro, né? Como é que você se sente amado? Né? Qual é a sua linguagem predominante? Né? A gente sabe que ninguém tem uma linguagem só, a gente tem, né, uma linguagem que é um pouco mais, né, predominante, a outra menos, né? E a gente tem aí talvez duas linguagens em que a gente se comunica mais, que a gente se sente mais amado, mas o fato é, a gente precisa encher o nosso tanque emocional. Não adianta. E quando a gente conversa com casais que estão vivendo no inverno, a gente vai perceber, né, que esse tanque emocional gera problemas na comunicação. Está vazio, né? Gera problemas, né? Há muitos conflitos. Por quê? Porque o tanque emocional está vazio, né? Então, eu acho que isso que a gente precisa pensar. Vamos falar das linguagens, mas o que eu vou falar é muito óbvio, mas a gente não aplica isso para relacionamento. Se você vai fazer uma viagem e uma viagem um pouco mais longa, a gente se preocupa com isso, né? Assim, qual é a rota que eu vou fazer? Será que eu vou ter combustível suficiente? Onde eu tenho que abastecer? Ontem, por acaso, eu já falei para você que eu sou um apaixonado por carros e a Audi está lançando no Brasil uma SUV gigante, completamente elétrica. E aí eu fui ler lá eu não sei a descrição do carro, eu ia falar a sinopse do carro, mas não tem sinopse do carro, né? Só do filme. A descrição, a autonomia do carro era de 436 quilômetros de bateria. Eu falei, nossa, mas não é possível. Aí fui ler a questão. Aí dei uma lida mesmo, pode alterar essa questão da autonomia, né? Por causa ter subida e tal. Aí os caras estavam falando da experiência que eles tiveram, fizeram esse teste na Europa e foram para um determinado lugar. Aí, qual era a preocupação dos caras agora? Porque estavam com um carro elétrico. Eles fizeram, a gente vai fazer essa viagem, mas com um carro normal, era uma viagem de 480 quilômetros. Não dava para fazer em uma perna só, porque tinha que abastecer.
E qual era o pensamento? No hotel onde a gente vai chegar, na cidade onde eu vou ficar, tem uma tomada de abastecimento de automóvel? A preocupação dos caras agora, a minha vida agora depende disso, porque se eu tiver um carro desse tipo, eu posso ir e não voltar. Rodrigo, como é que isso funciona para a gente? A gente funciona, o casamento pode ser assim, muitas das vezes a gente começa o vucu-vucu da emoção de quando a gente se conheceu, de quando a gente casou, ele gera algum abastecimento. Ninguém chega vazio num relacionamento e num casamento. E a gente começa a percorrer a estrada da vida. E a gente vai andando preocupado com um monte de coisas, preocupado com as contas, preocupado com o carro, preocupado com a saúde, com o trabalho, e com um monte de coisas. E a gente esquece de perceber, olha, a gente já caminhou tantos quilômetros e tem um ponto de parada aqui para a gente abastecer esses tanques. Pode ser uma viagem, pode ser um jantar que você vai sair um dia, pode ser alguma tarefa que vocês vão conversar sobre algo, pode ser um monte de coisas, mas são postos de abastecimento onde a gente enche esse tanque. E a gente não se liga nisso, a gente não se preocupa, a gente não se planeja para isso. E é extremamente importante que a gente tenha isso de forma intencional, porque no automático a gente não se liga. E quando a gente vê, o tanque está na reserva, né? Aí já acende aquela luzinha amarela, igual acende no seu carro, acende a luzinha amarela. E depois que acendeu a luz amarela, começou a emergência. Vai parar em qualquer posto. Você já viveu isso, eu sei, e eu também. Vai parar em qualquer posto, vai parar naquele posto sem bandeira e você vai ter que... Aquele carro que você ama tanto, igual eu tenho pena de botar gasolina meia boca no meu carro. Sabe aquela gasolina que você sabe que está ruim, que não é muito boa? Vai ter que botar gasolina ruim, cara. Vai ter que, né, de repente, passar por um processo de manutenção antecipado por uma falta de previsibilidade da estrada, daquilo, de planejamento daquilo que ia acontecer. Marquinhos quer falar. Rodrigo, bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Existe um detalhe quando a gente conversa com um casal em crise, ou até mesmo nas aulas e tudo mais, que é um erro, né? Eles falam assim, nosso casamento está desgastado, totalmente desgastado. E às vezes, na grande maioria não é. Na grande maioria das vezes, o tanque está totalmente vazio. Com pequenas atitudes, pasmem, mas com pequenas atitudes, como você falou, uma viagem, um elogio por semana, aprender a maneira como o outro gosta de ser amado. Com essas pequenas atitudes, você volta à estação do verão, você volta a ficar na estação da primavera. Mas eles estão tão dentro desse problema de achar que o desgaste está acabando com o casamento que eles não conseguem enxergar. Então, fique de alerta. O casamento nunca vai ficar desgastado se você encher o teu tanque, né, com determinadas atitudes por semana, por mês. Bom, que nem uma lareira. Sempre, né, colocando, alimentando o fogo do casamento, entendeu? Show, Marquinhos? Muito legal. Vamos às linguagens, então. Vamos lá, gente. A primeira que tem aí são palavras de afirmação, né? Então, em geral, pessoas que comunicam amor nessa linguagem ou se sentem amados nessa linguagem são pessoas que gostam de ouvir elogios, palavras, né, de gratidão. É óbvio que todo mundo gosta, né? Mas para algumas pessoas isso é algo muito intenso, né? Isso é algo que realmente faz um depósito assim muito grande ali no relacionamento, no casamento, né? E a gente está falando das linguagens do amor, elas servem para qualquer relacionamento, né? Mas a gente aqui está falando de casamento mesmo. Então, né, você fazer um elogio ao seu cônjuge, com certeza, enquanto a gente vai falando aqui, você vai falar assim, nossa, realmente, ou você mesmo, ou o seu cônjuge, você vai falar, caramba, eu sei que isso para ele é muito, para ela é muito, muito importante. Receber um elogio, né? E realmente, para algumas pessoas, isso é uma linguagem que comunica muito, né? O outro que a gente tem aí, se quiserem falar alguma coisa, gente, podem. Levantem a mão aí, vamos lá. Tá? Atos que mostrem serviço, né? Então, quando alguém
né? Quando um dos dois faz alguma coisa pelo outro, né? Seja, né? A gente até semana passada falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre as tarefas de casa, por exemplo. Mas não é Lavar só uma isso. louça, né? Hã? Lavar uma louça, né, Rodrigo? Exatamente. Né? A gente falou sobre isso. Para a gente realmente é muito importante. Eu gosto muito, essa linguagem para mim é muito forte. Né? A gente já falou disso aqui. Né? Eu acho que o Rodrigo tem aprendido a Cuidado com perceber. os filhos, né? Né? Qualquer que seja tarefa, qualquer ajuda, né? Eu acho que isso revela, né, para as pessoas que têm essa linguagem, o serviço, né, é algo que é muito forte, né? Até eu falei para o Rodrigo que eu ouvi um testemunho de um rapaz que a vida dele foi totalmente, né, destruída, ele foi preso e tal, e ele, nesse período todo, a mãe dele faleceu, e depois, quando ele saiu da prisão, uma família que estava acompanhando ele, ajudando, levou ele para a casa deles, né? E quando chegou lá na casa deles, eles colocaram a mesa para que eles pudessem comer juntos, né? E aí ele falou, a pessoa que contou esse testemunho falou que ele chorou muito, porque ele percebeu naquele momento, ele falou assim, eu não achava que minha mãe me amava, mas hoje eu percebi que a minha mãe me amava, porque ela tinha essa coisa, né, de colocar a mesa. Só que ele esperava que ela comunicasse amor de uma maneira diferente. E, infelizmente, muitas vezes, aquela demonstração da família de colocar a mesa, para ele, trouxe uma reflexão, né? E, tipo, caiu a ficha dele, o quanto a mãe dele o amava, porque ela comunicava amor com atos de serviço, né? E quantas vezes na nossa vida a gente pode correr o risco de passar a vida inteira achando que o outro não nos ama, justamente porque a gente não sintonizou as nossas linguagens de amor. Isso, para mim, isso que a Aline está falando, para ela é bem importante. A gente tem experimentado, tentado pôr em prática mais isso, né? Mesmo depois desse tempo todo. Semana passada, né? A gente acabou fazendo, vamos fazer um fondue aqui em casa e tal. Aí eu cheguei em casa, eu confesso, na minha humanidade, na minha naturalidade, eu não tenho nenhuma exigência, será que fala isso? Exigências de, poxa, a mesa tem que estar assim, tem que comer com um copo assim, tem que o guardanapo. Eu não sou esse cara, né? Para mim está tudo ótimo com qualquer coisa. Então, mas para ela isso é relevante, isso é mais relevante. Só que depois que você entende que para ela é mais relevante, aí eu cheguei em casa, a mesa já estava, e tinha uma galera, né? Nós éramos 8 pessoas, sei lá, 7, 9, não me lembro. Aí estava todo a louça posta, né? A gente até falou, acho que na aula passada, né? Aquela louça, eu sei que eu sou assim, né? Você tem pena de usar alguma coisa? Eu sou esse cara, né? Assim, de caramba, compra uma roupa nova, não usa logo, né? Você tem aí aquelas taças de cristal que você ganhou no casamento, nunca usou aquele bendito negócio. Tem um monte de coisa que você ganhou no seu enxoval que está lá guardada até hoje. E eu vou usar uma parada que eu ouvi recentemente sobre uma questão até de você perceber merecimento e não se contentar com qualquer coisa, porque esse pensamento que eu tenho, particularmente em relação a isso, a gente acha, o Rodrigo é legal, cara, pô, é um cara sem exigência para isso e tal. Ele soa como sendo um negócio bom, mas eu tenho aprendido que ele não é bom. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma exigência, eu me contento com qualquer coisa. E qualquer coisa, para pensar na gente enquanto filhos de Deus, a gente precisa aceitar qualquer coisa. Será que é isso que Deus planejou para nós? Qualquer coisa serve. Manda qualquer coisa para esse garoto lá que ele aceita qualquer negócio. Será que a gente aceita? Aí com esse pensamento, a gente começa a ser menos crítico com a gente mesmo. Pô, a gente, de repente, está vivendo uma situação não muito legal no relacionamento. Tudo bem, qualquer coisa serve. A gente está vivendo, sei lá, uma vida financeira que não está tão legal. Mas qualquer coisa serve, então o que vai tirar a gente desse lugar? O que vai empurrar a gente para um nível mais alto? Se a gente começa a ser mais exigente com as coisas,
é porque parece arrogância, né? Parece, pô, cara, metido, pô, cara, agora só que só come, só bebe no... Não estou falando isso, mas é como a gente enxerga as coisas. É importante a gente perceber que sim, a gente deveria ter um nível de exigência com a gente, primeiro de tudo, com a gente mesmo. Pô, cara, e esse cara estava falando o seguinte, eles foram jantar, só ele e a esposa, era sopa a janta. Aí ele pôs um prato raso, pôs um papelzinho em cima do prato raso, pôs o prato fundo, pôs aquele negócio que eu não sei o nome, como chama aqui? Um suplá. Tá vendo? Tô aprendendo. Suplá. Aí botou lá os talheres bonitinhos em cima do guardanapo. Aí ele falou assim, tá vendo isso aqui? Era uma taça que ele estava tomando um suco. Eu falei, eu podia pegar qualquer copo, mas eu peguei a taça. Ele falou assim, só esse preparo gera em mim uma percepção de merecimento e exigência que é importante. A gente julga, de forma geral, todos nós, né? Eu não estou falando que é todo mundo, tá? Por favor, a Aline recrimina muito, porque eu falo todo mundo muito, né? E não é todo mundo, eu sei. Mas a gente tem essa percepção de que, assim, se você não é exigente, você é cool, você é um cara legal, você é um cara show de bola. Só que eu tenho percebido que esse meu modo de pensar, porque esse é um modo de pensar. Tem um cara que escreveu um livro muito legal, ele chama Harv T. Eker. É um cara que fala, o nome do livro é Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Assim, da maneira como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E aí esse negócio caiu, assim, foi um clique dentro de mim. Porque ele falou assim, pô, cara, se você tem esse pensamento de não exigência para algumas coisas, possivelmente você não é exigente com tudo o que você faz. E aí isso me levou a pensar, de repente tem sentido isso. Então, usa lá, pega lá aquela louça que você não usa. Ele falou um pouquinho sobre roupa. Eu sou um cara também, eu não sei, eu não compro roupa, talvez outros maridos aqui. Eu compro sim, na verdade a Aline que compra para mim. Porque para mim qualquer roupa serve. Então essas exigências me tornam alguém assim, qualquer coisa serve. E quando a gente se coloca como Deus nos vê, será que alguém que Cristo entregou seu sangue é alguém que vale tão pouco? É alguém que qualquer coisa serve em qualquer circunstância da vida? Seja emocional, relacional, financeira. Quer ver? Vai uma dica que eu tive muita dificuldade fisicamente, né? No cuidado com o corpo. Você sabe que eu já fui bem gordinho. Então, vale qualquer coisa, vale você ter qualquer vida, vale ser, assim, esculhambar com a sua saúde, vale? É isso que Deus quer para nós? Vale esse pensamento aí. Vai. Então, a gente estava falando aí da questão, né, dos atos de serviço, né, como é importante para quem tem essa linguagem receber esse tipo de atitude, né? Então, vamos lá. O próximo, presentes, né? Então, para algumas pessoas, presente é uma linguagem muito importante. Eu acho que todo mundo gosta de receber um presente, né? Não sei. Tem pessoas que não ligam tanto, né? Para eles não é tão importante. Mas sim, e a gente está falando de presente, gente, não é um presente caro, uma coisa. Então, às vezes, um mimozinho, sabe? Um chocolate, uma coisinha pequena, né? Se seu cônjuge se comunica nessa linguagem, a gente pode pensar em estratégias bem simples que a gente pode colocar em prática que vão ajudar a encher o tanque emocional do nosso cônjuge, né? Principalmente aí nas datas especiais, né? A gente lembrar disso, né? Lembrar, né? Ter esse cuidado, né? E principalmente, eu sei, a gente não está, né, aqui, eu sei que, por exemplo, talvez para os homens seja mais difícil isso, guardar datas, ou não, tem homens aqui que sejam até mais ligados nisso, né? Difícil é comprar presente para ela, né, gente? Fala sério, eu não sei. Você tem essa mesma dificuldade que eu? Meu Deus, eu fico apavorado, eu não sei o que comprar. Ajuda. Aí as mulheres podem ajudar, gente. Olha, vou dar uma dica para vocês. Vai no shopping com seu marido, fala para ele assim, olha, essa loja aqui eu gosto bastante. Você já aprendeu. Já aprendeu, né? A gente dá uma dica, né, gente? Porque, assim,
Eu não sei, tem uma história, vou usar uma história aqui do pastor André e da Rafa, vou pedir, depois eu peço autorização para eles, mas eles não vão ligar não. Porque eu achei muito engraçado, porque o pastor André fala que ele tem muita dificuldade de comprar coisa, né? Ele já me pediu ajuda, gente, para comprar presente para a Rafa. Eu ajudei, tadinho, porque ele é bonzinho, né, nosso pastor. Aí ele tem muita dificuldade, mas a Rafa falou que alguns anos atrás ele comprou um presente para ela. Falou assim para ela: amor, eu achei isso aqui a sua cara. Eu achei que isso aqui era perfeito. E aí ela abriu, gente, era um brinco que ela já tinha, igualzinho. Eu falei, gente, eu ri demais disso. Que aí ela falou assim, é claro que é a minha cara, porque eu já tenho igual, né? Então, assim, mas dá uma dica, gente, ajuda, né? Mostra lá pro seu marido. O Rodrigo, uma vez, eu me lembro que acho que foi no Dia dos Namorados, ele me deu um presente de uma loja. Gente, eu detesto todas as roupas dessa loja, mas com todas as minhas forças, assim, sabe aquela loja? Ah, eu posso falar, eu não gosto muito, é da All Boy. Quem conhece sabe. Não é meu estilo, tem gente que pode amar aqui e cada um tem seu estilo, mas é um estilo assim totalmente diferente do meu. A gente era casado? Aí ele nem lembra. Mas ele me deu um negócio, gente, eu cheguei na loja para trocar. Tá vendo? Crente que ia abafar a parada, crente que ia ficar show. Aí ele comprou um negócio que ele achou que ia. Aí eu cheguei na loja para trocar, só tinha coisa, era uma coleção de caveira, só tinha cor de caveira. Eu falei, meu Deus do céu, gente, foi uma luta. Então, assim, dá uma dica, sabe? Mostra, olha, eu gosto disso. Quando for no shopping, passei, ó, tudo se você comprar dessa loja aqui, eu vou gostar. Toda mulher tem aquele negócio assim, não importa o que for daquela loja, tá valendo. Porque é um estilo, a gente gosta, né? Então, assim, quem tem essa linguagem do amor, e a gente não tá falando mesmo, gente, de presentes caros, nada disso. Se você pode dar alguma coisa de mais valor, ótimo, faça isso. Né? Mas, assim, a gente não está falando disso. A gente está falando de, talvez, atos simples, coisas pequenas, né? Que você sabe que você vai ali depositar, né? Fazer um depósito ali emocional quando você traz um presente. Vamos caminhar para o final, mas uma coisa que eu lembro que aconteceu, a gente não era namorado ainda, eu acho. Eu dei um cartão para a Aline, tinha um monte de coração, não foi? Tinha um monte de... Não sei o que você está falando. Não, que você curtiu muito aquele, só era um dia, não era um dia tão... Era qualquer dia, assim, sei lá, que eu fiz alguma coisa. E para ela, só aquela mensagem, o tipo do cartão, foi um negócio que fez muita diferença. Ela voltou a falar desse cartão muitas vezes depois. E era um negócio, assim, não foi um cartão com um bombom, qualquer coisa assim, um negócio desse tipo. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí a gente tem a outra, se quiserem falar, gente, pode levantar a mão aí. Toque físico, não, antes de toque físico, tempo de qualidade. Então, tempo também é algo muito importante, né, que eu acho que todos nós precisamos dedicar um ao outro, mas para algumas pessoas, né, tirar um tempo, né, para estar junto, a gente super incentiva e a gente tem buscado isso na nossa vida, tirar um tempo para nós também, especialmente os casais que estão aqui, que têm filhos pequenos. É uma fase assim, muito difícil. Bota na casa dos irmãos. Vai, gente, vamos fazer um rodízio aí, a creche dos amigos. Mas é importante, né, um casal tirar um tempo para eles, né, para os dois. Nem que seja, sabe? A gente tinha, quando as crianças eram menores, a gente tinha um objetivo, pelo menos assim, de uma vez por semana, a gente fazer alguma coisa só nós dois. E como é precioso esse tempo. Né? Não é simplesmente só para sair, a gente fazer alguma coisa em casa, tirar um tempo para assistir um filme, né? Para, sei lá, para conversar, para fazer uma comida que vocês gostam. Né? Então, tempo de qualidade é algo muito importante. Né? Aline. O próximo aí, toque físico. Muitos casais se comunicam nessa frequência aí, né? Muitas pessoas se comunicam. Isso tem a ver, né, com a nossa história, a maneira como a gente foi criado. Se a gente recebeu muito carinho, em geral, a gente se torna, né? Eu vejo isso no Rodrigo. O Rodrigo foi criado assim, os pais, a família do Rodrigo é muito assim, muito calorosa, né? E de demonstração de afeto em forma de carinho, né? Então isso é uma linguagem para ele muito grande, né? Para mim já não é. Eu já não tenho realmente essa linguagem assim. Mas para ele isso é muito forte. Eu sei que para muitas pessoas, talvez para os homens, né? Eu pelo menos a grande maioria dos homens se comunica bastante na linguagem do toque físico.
né? Então, assim, a gente precisa identificar isso. Marquinhos, você queria falar aí alguma coisa? Porque passou batido, eu acho que vale a pena a gente... Tá sem áudio. Hã? Será que a gente que acabou a bateria aqui? Tá me escutando bem, não? Peraí. Tá me escutando bem, Aline? Agora eu tô. Tá. Beleza. Não, só um toque, passou até batido, esse tempo de qualidade. Na grande maioria das situações, é o homem que sai para trabalhar e a mulher que fica em casa. E normalmente quem sai muito para trabalhar, ou seja um ou seja outro, ele, quando quer chegar em casa, ele quer o descanso, ou quer ficar em casa, né? Quer descansar. E já a mulher ou o cônjuge que fica em casa, ela quer sair ou então quer falar alguma coisa. Então, existe aí um conflito de quem está fora quer ficar em casa e quem está em casa quer sair. Quem chega em casa quer descansar e quem está em casa quer falar alguma coisa que ficou acumulando coisa o dia todo. Então, que a gente possa dosar essa troca, porque às vezes a gente fala assim, pô, mas ela tem que me entender que eu passei o dia todo na rua, quando eu chego em casa eu quero descansar. E ela fala assim, pô, mas ele tem que entender que eu passei o dia todo em casa e agora acumulei tanta coisa que eu quero falar. Que a gente possa dosar. Ela quer ser escutada, ouvida, né? Então, que a gente possa dosar esse tempo de qualidade para dar a oportunidade dela de falar e você também de descansar um pouco mais e ela entender isso, entendeu? Ou vice-versa também. Não estou escutando vocês. A gente ligou agora aqui. O que eu acho interessante, Marquinhos, que você falou, é que, assim, se a gente quer, uma das formas da gente descobrir a linguagem do amor do nosso cônjuge, mas hoje a gente vai fazer um exercício que eu acho que vai ajudar bastante, mas é a gente começar a ouvir as queixas, né, do outro, aquilo que o outro reclama, né? Em geral, essas queixas, elas dão sinais de qual a linguagem do nosso cônjuge, né? Então, se o seu cônjuge fala, poxa, o Rodrigo às vezes fala isso com o Rodrigo, poxa, você nem me deu um abraço. Ele fala isso direto, porque eu sei que é essa a linguagem dele, né? Então, assim, e o outro vai falar, poxa, você não me ajudou, queria, né? Então, a gente ouvir, ele até coloca aí no livro, por exemplo, uma pergunta assim, quer dizer que você não trouxe nada para mim? Você nem sentiu minha falta enquanto estava fora? Então, às vezes, um vai viajar e fica lá, poxa, quando é a linguagem do presente, a gente meio que espera que o outro traga uma lembrancinha, né, daquele lugar. Isso são coisas que... Esse é um negócio que eu tinha, viajava, ou trabalho, tinha que levar um monte de coisa para um monte de gente, tinha aquela coisa assim, porque isso era relevante, assim, não só do presente, mas... quando você faz isso, você estava falando assim, pô, enquanto eu estava lá, num lugar muito distante, eu lembrei de você. Essa é a mensagem que a gente está transmitindo, né? E depois a gente vai percebendo que a gente pode olhar um pouco para nós, não tem a obrigação de fazer isso também. Isso é bem importante, a gente equilibrar essas percepções. Tá? Aí olha a outra aqui, olha a queixa do toque físico. Não acho que você me tocaria se eu não tomasse iniciativa. Então, aquela coisa assim, né? Eu acho que se eu não tomar iniciativa para a gente ter um tempo, né, de namoro mesmo e tal, eu acho que você nunca vai ter essa iniciativa, né? É uma queixa. Não faço nada certo por aqui. Tudo que você sabe fazer é criticar, nunca lhe agrado. Normalmente é a pessoa que está ali, que tem a linguagem das palavras de afirmação, né? Para ela, o que o outro fala traz um peso muito grande, né? De reconhecimento, de valorização. E esse aqui de atos de serviço. Se você me amasse, faria alguma coisa por aqui. Você nunca levanta o dedo para me ajudar. Então, assim, pessoas que têm essa linguagem vão possivelmente se queixar disso, né? De que não tem ajuda. Eu tenho essa linguagem muito forte dentro de mim, né? E muitas vezes a gente já conversou sobre isso, e eu acho que é importante realmente a gente falar sobre esse assunto, conversar sobre isso, porque isso nos ajuda a perceber realmente, né? Então, aprender a linguagem de amor do nosso cônjuge, falar essa linguagem é fundamental. E aí agora, gente, a gente vai fazer
peguem aí, não sei quem está no celular, a gente vai usar de novo aquele aplicativo que a gente queria entender um pouquinho como é que está aí o termômetro aí de quem entende a sua linguagem de amor. E aí a gente vai colocar um link aí, é aquele mesmo aplicativo que a gente já usou nas outras... É o 4. A gente tem que botar primeiro, copia lá o link. Não, acho que não. Vocês vão, a gente vai botar lá o link, vocês vão clicar e vão colocar lá essa primeira pergunta aí. Pode fazer, que aí já vai... Você sabe qual é a sua linguagem de amor? Sim ou não? Então, primeiro você vai pensar sobre você. Hoje, eu nem sei, né? Mas a maioria parece que está com um telefone só. Mas aí pode olhar no... Não precisa estar no telefone do Zoom, não. Mas dá para você... Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ver junto. Pode ir falando, não. Compartilhou? Não, pode. Abram aí o aplicativo e aí vocês vão... A gente já vai botar até... Ele vai aparecendo aí os resultados. Qual é o código, Aline? É EBD Casais, letra maiúscula. Tá pedindo código? Pede sim. EBD Casais. A gente tem que escrever isso. Não, mas já vem no final do... Conseguiram entrar aí? Sim. Sim! Lembra do Silvio Santos? Não! Vamos lá. Quem que sabe qual é a sua linguagem? Vou botar aqui. Eu achei interessante, a Soraya até colocou aqui nos comentários, né, que toque físico não é só relação sexual, né, gente? É qualquer tipo de carinho, e isso é importante, né? Até na relação sexual a gente entender que o que vem antes também é muito importante. Né? Principalmente, não, eu acho que você já conhece, ou já ouviu isso, homem é muito mais... como é que fala? Não é emocional, ele é muito mais hormonal nessa hora. E a gente acaba, talvez, se a gente não tiver cuidado, pulando algumas barreiras, Tá contando? Tá. A gente pulando algumas barreiras que para a mulher é extremamente importante, mesmo antes da relação sexual, o tempo de qualidade, o tempo de preparação, ou o tempo que a gente tem algum envolvimento, como é que aquilo foi preparado. Para o homem é muito simples esse momento, porque a gente é muito mais hormonal nessa hora. E a mulher é muito mais emocional. Então, acho que não está funcionando. Não, está sim, ó. A grande maioria, a gente pode até ver aqui, ó. Isso. Ó. Não, clica em resultados. Isso. Acho que ele só aparece assim mesmo, né? Então, olha só, a grande maioria, 94%... Todo mundo está vendo a tela aí, gente? Sabe, né, qual é a sua linguagem de amor. E 6% não. Né? Importante a gente pensar sobre isso. Nem todo mundo votou ainda, mas depois você vota aí. Agora, outra pergunta, gente. Ó, você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Então, coloque aí, sim ou não? Já aumentou um pouquinho aí, né? Quantidade de quem não sabe. Mas a grande maioria sabe. Vocês estão bom, hein? Estão sabendo. Tá ligado esse negócio aqui. Mas talvez, gente, a gente pode até também achar que sabe, né? Isso também é uma coisa... Isso é um negócio que isso vai ser extremamente importante para o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas ainda quantos responderam? 17. Ô, Rodrigo, Aline. Oi, fala, Marquinhos. Lembrando que a linguagem pode ser mais de uma, né? Sim, sim. Mas sempre tem uma que é predominante, né? Isso mesmo. A Aline vai acordar a turma lá. Vou voltar aqui para nós. Show.
a gente está... esse assunto é um negócio que, se a gente ficar conversando aqui, não tem fim. Mas o quanto a gente tem se dedicado a aplicar ou a conhecer um pouco mais. Eu acho que o objetivo, o que a gente queria muito deixar para vocês hoje, primeiro para quem não conhecia, apresentar essas linguagens, né? Talvez existam mais, mas muita gente que estudou e pesquisou chegou a tem desdobramentos, né? Mas chegou a essas 5 linguagens. Importante demais a gente entender como é que o outro funciona. Eu falei que ia conversar com vocês. Eu julgo que a saúde do relacionamento ela está muito ligada a esse fator da gente descobrir qual é a linguagem de amor que o outro funciona. E eu vou explicar para você muito rapidinho. Lembra que a gente ia falar de uma questão? A gente está com um tempinho ainda? Alguém quer falar alguma coisa aí, rapidinho? Tudo tranquilo, né? Aí eu vou compartilhar a tela de novo aqui e eu quero compartilhar com você um gráfico também, um estudo sobre a questão de perfil emocional e de temperamento, que chama DISC. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Deixa eu aqui... Eu nem tinha preparado para falar disso agora, mas eu vou falar rapidinho. Acho que tem tudo a ver com o que a gente... esse aqui tá maneiro, essa imagem. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu só ver se abre para mim aqui. Legal, deixa eu salvar. Um minuto, gente. Que eu não tinha preparado para falar disso, mas eu acho que a gente tem esse tempinho. E eu acho que essas duas coisas que a gente vai falar agora, que a gente falou, né? As 5 linguagens do amor. E as 5 linguagens do amor. E essa percepção de como é que a gente funciona no... Ai, gente, onde é que eu salvei o negócio? Um minuto. Salvar como? Salvou em outro canto. Pronto. Vamos lá. Faz toda a diferença para a qualidade de relacionamento que a gente tem. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você. É um outro estudo, tá? Mas que revela muito essa questão... Eu não sei se eu consigo colocar aqui, mas acho que eu consigo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com você aqui. Cadê você? Aqui. Pronto. Você está vendo essa telinha aí? Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto. Sim! Tá vendo aí, né? Legal. Cada um de nós, eu não sei se você já viu isso, mas a gente, cara, é muito assim. A gente tá da mesma forma que as 5 linguagens do amor, a gente tem todas elas, mas uma é mais predominante e tem um pouquinho mais de outra, tá? E o que a gente está falando aqui desse perfil chama DISC, né? O que a ciência estabeleceu. Eu vou fazer para você anota no seu papel aí, a mesma pergunta. Você sabe como você funciona em relação a esse estilo comportamental, esse perfil comportamental e de pensamentos e você sabe como você funciona e você sabe como o seu cônjuge funciona? Porque o que eu percebo é que esse é de umas questões que gera muito conflito no relacionamento. Vou explicar para você rapidinho aqui, começando pelo D, tá? Tem muitas pessoas que têm esse perfil D, que é o dominante, né? Ele quer
ele não se importa muito, quem tem esse tipo de perfil, ele não se importa muito com o sentimento das pessoas, ele é muito objetivo. Deixa eu fazer dois... Vocês conseguem ver meu mouse? Mexer? Ou só a figura? Consegue ver o mouse, né? Show. Então, olha só, vou dividir isso aqui em 4 quadrantes, na verdade, né? O de cima e o D e o I, que é o dominante e o influente, eles são mais acelerados, ok? E o cautela e o estabilidade são pessoas mais lentas, mais relaxadas, vamos colocar assim. Aqui, pior que nesse gráfico eu não consigo fazer do jeito que eu quero explicar. Mas vamos lá, vamos no dominante. O dominante é um cara que ele é muito rápido na sua decisão, ele é determinado, ele não se preocupa muito com o sentimento e com a percepção das pessoas, com o que as pessoas vão falar com ele. Se ele, por exemplo, tem uma meta, ele vai atrás dessa meta, e se ele tiver que, tipo assim, cara, você não presta, você não está funcionando bem, você está fora, e ele vai descartar as pessoas para chegar naquele objetivo. Talvez você conheça gente assim, né? É o dominante, é motivado, está lá por desafios e é extremamente eficaz. Só que qual é a sombra desse cara? Qual é o problema dele? Ele não preocupa muito com as pessoas, ele não é emocional, ele é estrategista, frio, e ele quer dominar a situação. Se você der uma tarefa, se ele for fazer uma obra, ele vai... talvez aqui, por exemplo, embarreirou a prefeitura embarreirou a obra. Ele vai cortar o cadeado, e vai fazer a obra, ele vai entregar no prazo. O I é o cara que tem por predominância a influência, é aquele cara que chegou num grupo, todo mundo sabe que ele chegou, ele fala com todo mundo, ele tem por objetivo relacionamento, ele gosta disso, ele dá muita atenção às pessoas, mas ele também é uma pessoa rápida para decidir as coisas. Ele às vezes é impulsivo, ele botou ali, é motivado por liberdade e criatividade. Ele se preocupa, se ele tiver que, tipo, apertar alguém ou dar um tranco em alguém, esse cara já tem mais dificuldade, porque ele vai pensar o seguinte: se eu for muito duro com ele, a amizade, o meu relacionamento com ele vai ser abalado e tal. E ele é o I. Vou falar rapidinho para a gente ter mais tempo. O S é o cara da estabilidade. É aquele cara que é mais devagar para tomar decisão, né? Normalmente, maridos e esposas são diferentes, né? Alguém é muito acelerado e o outro já é extremamente conservador. Ele quer entender, ele quer botar no papel, ele não quer resolver agora, ele quer pensar para resolver depois. O que ele está buscando? Tá ali, ó, segurança e lealdade. Ele é um cara também emocional, ele se preocupa com as pessoas, com os relacionamentos, mas ele é um cara mais devagar, uma pessoa mais devagar para tomar suas escolhas, para tomar sua decisão. Normalmente faz alguns cenários, ele não é muito ousado, ele não busca muita novidade, gosta daquilo muito mais redondo, quadradinho, fica confortável com o conhecido. O desconhecido para ele traz muita instabilidade, ele fica aflito, como é que vai ser, tal. Esse é o S. E o C é o C de cauteloso, da cautela. Você conhece esse cara também. É o cara também muito lento para tomar decisão, muito devagar, ele resolve as coisas com calma, com cautela. Só que ele é um cara que ele não se liga, ele não está muito preocupado com a opinião das pessoas. É o cara que é extremamente preciso, é o cara que faz planilha de Excel para tudo, ele põe tudo na ponta do lápis, ele escreve todos os orçamentos,
ele é extremamente exigente e eficiente, é um cara detalhista demais. Para mim, assim, esse cara me dá agonia, porque ele, para o Rodrigo, eu não sei se você consegue se identificar com algum desses perfis, mas é o cara preciso, ele quer fazer a conta lá, você vai jantar com o cauteloso, ele vai fazer a conta na hora de dividir lá, ele vai falar os mínimos centavos, ele vai fazer os planejamentos, ele vai... É o cara que você vai perguntar a hora, que horas tem? Ele vai dizer, é 1h33, né? Ele não fala 1h30, ele não fala 1h35, 15 para as 2, não, ele fala 1h33. Esse cara é o cauteloso. Então, eu não sei, talvez, certamente você se identifique com algum desses perfis. Se você é dominante, se você é aquele cara que vai para frente, qual é o problema do dominante? Ele passa por cima de algumas coisas, ele não está muito ligado no que as pessoas pensam, ele às vezes atropela, não está muito preocupado em agradar as pessoas, para ele o que ele acha é bom, ele tem um quê de, né, ele transparece a arrogância, não estou falando que é arrogante, tá? Mas quem olha, vê, enxerga isso, tá? E a sombra dele é isso, ele tem dificuldade de relacionamento. A turma que trabalha com dominante, o cara fica um pouquinho e daqui a pouco vai embora. O influente é o cara que gosta de falar, ele gosta de conversar com todo mundo, ele abraça todo mundo, ele gosta da liberdade. É bom de começar as coisas pra caramba, o influente, mas é ruim de terminar pra caramba. Bom, começa tudo, mas não termina nada. Tem 225 projetos e não terminou nenhum até hoje. Começou 3 faculdades, não acabou e por aí vai. O estabilidade, ele é stable. Estou falando do disco aqui rapidinho, amor. Esse cara, ele gosta de colaborar, ele não gosta de estar lá na frente com o microfone na mão, ou sei lá, a liderança. Ele gosta de por trás, é o cara que faz os bastidores, ele prefere ficar ali no cantinho dele, ele prefere que o outro sobressaia, ele não gosta de muita novidade, o estável. E o cauteloso, mais uma vez, é aquele cara extremamente preciso. É duro quando precisa, não está muito também preocupado com o que as pessoas pensam, mas ele é um cara também mais lento. Então, a gente tem dividido aqui esses quadrantes em quem é muito rápido para tomar decisão, que é o D e o I, são muito rápidos. O C e o S são muito lentos para tomar decisão, vão mais devagar. E tem os que não se preocupam muito com a percepção das pessoas, que é o D e o C. Então, esses caras não estão muito ligados no que as pessoas pensam a respeito deles, nada disso. E o I e o S são extremamente emocionais. Então, a gente dividiu isso aí nesses 4 quadrantes. Acima, pessoas muito tomam decisão rápida, abaixo, tomam decisão mais lenta. Para a direita, são pessoas que têm... Está invertido, né? São pessoas que têm se preocupam com as pessoas, gostam do relacionamento, e a esquerda, o D e o C, são pessoas que têm mais dificuldade de perceber relacionamento. Vou voltar aqui para a gente voltar na tela. Eu não estava vendo vocês, então eu fico um pouco agoniado. Mas você conseguiu perceber aí, assim, esses perfis? Isso é extremamente importante, porque isso gera conflito. A gente tem conflito por causa disso. Porque eu sou extremamente I. Eu gosto de falar com todo mundo, eu sou I. Eu sou acelerado, eu tomo logo a decisão, eu resolvo agora. Gente que fala, não, vamos fazer isso, vamos agora, quanto vai custar? Não importa, sei lá, depois a gente resolve, vamos lá. Mas eu tenho dificuldade de terminar as coisas. E a Aline é extremamente S. Para ela, a correria, a instabilidade, a novidade gera desconforto. E isso afeta o nosso casamento. Isso afeta seu casamento. Em negócio, em decisão de família, em um monte de coisas. E aí, como é que a gente lida com isso? Agora você já sabe isso. E aí eu quero... vamos pedir para escrever já? A gente pediu para você ter um papel aí e uma caneta. Então, a gente tem uma tarefa para você. O Marquinhos quer falar? Quer falar, Marco? Eu acho, eu acho que é melhor deixar você conduzir, depois eu me pronuncio aí. Pode ir. Então,
essas duas coisas que a gente está conversando hoje, gente, são, por favor, dê atenção que eu vou falar. Eu não sou dono da verdade, eu não sou mesmo. Mas a gente tem visto casas e casamentos, não só casamentos, porque isso se aplica a trabalho, a qualquer tipo de relacionamento, mas a gente está falando de casamento e de família, né? Isso é extremamente importante. Essas duas coisas que a gente falou hoje. Você conhecer e saber as 5 linguagens do amor, primeiro a sua e depois a do seu cônjuge. E você perceber e conhecer como é que você funciona a respeito do seu perfil, como é que você funciona e como é que seu cônjuge funciona. Agora, você não tem mais desculpa, você tem esse conhecimento, só que ele não serve nada se você não conversar sobre ele, se você não aplicar ele, se você não colocar ele em prática. Então, o que a gente quer deixar para vocês se aprofundem nisso, conversem sobre isso. E a gente queria que você pegasse aí seu papelzinho que a gente pediu para você separar, uma caneta e um papel para cada um. A gente vai escrever agora, cada um vai escrever o seu, tá? Das 5 linguagens do amor, você vai colocar em ordem de prioridade para você. O número 1, numera aí o papel de 1 a 5 e faz um risquinho, tá? Esse papel tem que ter 4 pedacinhos, tá? Que a gente pode escrever na frente no verso, não tem problema. Mas escreve assim, 5 linguagens do amor. A gente vai escrever o seu e o do seu cônjuge. Numera de 1 a 5. O que você acha? Como você se vê, bota lá as prioridades, de 1 a 5. 1 mais prioritário e a 5 menos prioritário. Vocês querem que a gente escreva aqui? Pode escrever aí alguém que está... Não, vou ver se eu consigo... Escrever quais são as linguagens, só para a gente lembrar, né? Para não... Não, mas são 5 só. Hoje eu escrevo aqui, peraí. Vamos ver. Palavras... palavras de afirmação, toque físico, presentes, tempo de qualidade e atos de serviço. Atos de serviço. Deixa eu ver se eu consigo, eu não sei se eu consigo colocar isso para nós aqui. Rodrigo, oi? Lembrando que nesse presente aí, não cabe aquela máxima que o importante não é o presente do marido, sim o marido presente. Porque o marido presente está no tempo de qualidade. O presente aí é presente mesmo. Você consegue ver minha tela aí? Vocês conseguem? Sim. Então tá aí, ó, palavras de afirmação, toque físico, presentes, tempo de qualidade e atos de serviço. Coloca aí, numera como é que você funciona. Tá? Cada um faz o seu aí. Se seu cônjuge não estiver presente, depois você fala para ele fazer essa tarefa aí de casa aí. E depois você coloca como você enxerga ele, como você vê seu cônjuge. Como é que você enumera ele? Dominante, cauteloso, influente. Vou botar estável aqui, mas tudo bem, porque ela é com S. No papelzinho de baixo, no quadradinho de baixo, você vai fazer a mesma coisa. O perfil seu, como é que você se encaixa? A gente, no caso do perfil, a gente é mais 2. A gente a gente tem os 4, mas é muito pouco. Mas a gente é mais 2 deles. E normalmente eles estão pareados. Pareados não, eles são vizinhos, tá? Ou você é dominante e influente. Deixa eu botar aqui, ó, essa figurita aqui, ó. Eita, deixa eu ver se eu vou conseguir.
ou você é dominante e influente, mais, né? Você é influente ou estável, você é estável e cauteloso, ou você é cauteloso e dominante. Normalmente, não é uma regra, mas a gente é mais assim, tá? A maioria das pessoas, ela é vizinho um do outro. Então, coloca aí como você se enxerga e como você enxerga seu cônjuge. Só que desses você vai marcar só 2, tá? Não precisa marcar os 4, não. Você é mais o quê? Normalmente, a gente é 2 pareado, um com o outro. Dominante e influente, influente e estável, estável, cauteloso, cauteloso, dominante. Pode ser ao contrário também. Pode ser você mais dominante e cauteloso, ou você mais cauteloso e estável, mais estável e influente, ou mais influente e dominante. Você vai se encontrar aí, mesmo que funcione mais ou menos. Então, acabamos aí, sim ou não? Sim! Deixa eu abrir, eu vou descompartilhar a tela aqui. Isso é legal, gente, que aí, olha só, eu sei que vai dar um nó um pouquinho na cabeça de vocês aí agora. A Natasha quer falar, ela levantou a mão. Natasha, você quer falar? Não, era só para pedir para colocar o significado do disque aí de novo, para poder Tá, me põe. identificar. Obrigada. Vamos aqui de novo, compartilhar a tela. Tá aí. Opa, deixa eu ver se eu tiro aqui. É porque vocês veem vocês aqui também, né? Ô, Rodrigo, a Adriana, ela printou a tela e botou lá no grupo, lá no WhatsApp. Ah, show, beleza. Vou fazer isso também, porque aí fica lá guardadinho, tá? Vou botar as 5 linguagens do amor. Vou ver se tem e vou botar esse negócio do disque lá também. Quem tiver mais tranquilo aí pode fazer isso também. Só botar aí no Google, perfil disque, copiar essa figura e jogar lá também. Quem puder aí já faz. Se não tiver, eu faço quando a gente acabar. Então, gente, olha só. A gente fez essa... Vou interromper de novo aqui, tá? A gente fez esse pequeno exercício. Eu acredito, eu não sei, mas a maioria de vocês não está acostumado com essa linguagem, nem com esse... não é o que a gente vive todo dia. E aí eu vou dar uma tarefa para você, vou acender um pavio agora e vou deixar esse negócio aí no colo de vocês vão lidar com isso, não sei como, mas a gente queria sugerir, né? A gente está encerrando aqui a nossa turma, nossa classe, né? A gente tem que ir para a igreja, e eu queria sugerir que vocês continuassem esse papo. Como? Talvez vocês nunca tinham tido essa conversa com esse entendimento e com essa visão que a gente está tendo agora, tá? Então, o que a gente quer pedir para vocês? Que você agora pode, se você anotou em papel separado, as 5 linguagens do amor do seu cônjuge, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai pegar a sua e dar para ele, e ele vai dar a dele para você. Depois, você não precisa fazer isso agora, tá? Só preste atenção, a gente vai dar essas instruções e vocês se viram aí depois. Então, primeiro você vai dar a dele para você e você vai pegar a dele. E vocês vão conversar um pouquinho sobre isso. Você passou para ele como você é, não é isso? E ele passou para ele como ele se enxerga. E vocês vão alinhar essa visão. Vai ter divergência, é óbvio. Eu não achei que você era assim. Eu faria diferente. E aí vocês vão ter argumentos para conversar sobre isso. Beleza? Depois vocês vão fazer o que era o contrário. Como que você enxerga ele e como que você enxerga ela. Vai dar uns revertério aí, tá? Tranquilo, mas isso vai trazer conhecimento para vocês. O que a gente está fazendo agora? De forma intencional e racional, provocando esse entendimento. Garanto para vocês que pode ser que o papo seja um pouco desconfortável, mas vai trazer frutos, tá? Então, façam isso, por favor. Quem não for correndo para a igreja agora, faz isso. E quem for, faz depois. Não deixe de fazer, por favor. Então, vocês
dá o de vocês e pega o dele, como ele se vê, depois como você vê ele. E da mesma forma com o perfil. Você vai ser, possivelmente você pode ficar surpreso como é que o outro te vê. Ah, Rodrigo, mas eu tenho 30 anos de casado, 20, 10, 5. Cara, por que o outro te enxerga assim? Eu vou deixar esse pequeno papo aqui, essa última frase para você perceber. O seu cônjuge enxerga você pela forma como você se comunica e pela forma como você se comporta. Se o outro está entendendo você de uma forma errada, entenda uma coisa, a culpa não é dele que entende errado, é você que está comunicando de forma errada. Você é que está comunicando de forma equivocada a sua essência. Anota isso, porque isso a culpa não é do outro, a culpa é sua. Se o outro não sabe como você funciona, a culpa não é dele que não te entende, é você que não se faz entender. Então, eu sei que vai gerar um saculejo aí na sua vida agora. Eu vou ficar feliz que eu vou para a igreja, não vou fazer isso agora, já fiz. Mas vai ser uma experiência emocionante, legal para você. Garanto isso para você. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? O Marco está fazendo um ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode abrir o áudio aí e falar o cálice para sempre. Tudo tranquilo? Olá, hein? Pavio aceso. Então, a gente vai fazer uma oração. Quer falar alguma coisa? Extremamente importante. Eu vou dizer para vocês, crucial. Quando a gente entende isso, quando a gente percebe isso, essas 5 linguagens do amor e o perfil da gente e do outro, a gente começa a perceber, cara, por que ele é tão acelerado? Eu já sei, porque ele é I ou porque ele é D. Ele é assim. E qual é o defeito que ele tem? Ele não quer desagradar as pessoas, no caso do I. No caso do D, ele não está muito lixando, não. Então, se ele desagradou alguém, é porque ele é assim. Então, você talvez que é D, precisa um pouquinho mais de I. Ou você que é D, precisa um pouquinho mais de S. Então, é um temperinho, tá? E o que a gente está fazendo agora, tá salgado demais. E a gente, muitas vezes, que é predominante, está salgado demais isso. Então, tem que botar um pouquinho do contraponto. Tem que botar um pouquinho de outro tempero para a gente trazer equilíbrio para a nossa casa. Tá bom? Fechamos? Beleza, gente? Fica aí, então, pavio aceso. A minha oração, e eu vou orar por isso, para que vocês tenham um papo muito, muito, muito proveitoso agora. Tá? Vamos orar? Quer orar? Então, ora. Para que a turma tenha aí um tempo de qualidade mesmo agora. Aproveita esse tempo aí que você está em casa, você já está aí. Curte isso. E eu até vou dizer para você, se você puder, fique em casa, tenha esse tempo aí, vai ser bom. Vai ser bom. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Deus, obrigada, Senhor, porque a cada domingo a gente percebe, Deus, que o Senhor tem nos ensinado, Deus, a vivermos a nossa vida conjugal, Deus, de acordo com os propósitos que o Senhor tem para nós, Senhor. Deus, sabemos que casamento é um presente, é um plano, um projeto teu para nós. Deus, e sabemos que é possível, sim, Deus, manter o nosso casamento nas estações do verão e da primavera. Senhor, nos ajuda, Deus, a realmente perceber o nosso cônjuge, perceber as necessidades do nosso cônjuge. Deus, hoje falamos sobre as linguagens do amor. Deus, nos ajuda a entender, Senhor, qual é a linguagem, Deus, que mais comunica amor ao nosso cônjuge, para que a gente possa, Deus, realmente buscar, Senhor, estratégias, Senhor, para encher esse tanque emocional. Deus, nós nos abrimos, ó Deus, abrimos o nosso coração, Deus, para nós sermos quem vai dar esse primeiro passo, ó Deus, que a gente não fique fazendo cobranças ao outro, Deus, mas que a gente entenda, Senhor, que é dever e é papel de cada um, do marido, da esposa, Deus, buscar, Deus, aprimorar, buscar realmente, Senhor, abençoar, Deus, e entender, Deus, como o outro funciona, para que a gente possa, Senhor, se comunicar, Deus, numa frequência, Senhor, positiva, Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada casa aqui, nos dá uma semana, Senhor, abençoada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Beleza, gente? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui o controle para Márcia e o Silas, e aí vocês podem ficar um pouquinho mais e a gente vai se encaminhando aqui, se dirigindo para sair, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe vocês aí, tá? Márcia, o controle está com você aí. Um beijo, valeu, gente! Eu vou só dar um tchau aqui para geral. Valeu, beijo! Tchau, vamos com Deus. Valeu. Silas, Márcia, a gente vai ter que sair também, tá? Podemos ao culto?